Boa tarde a todos. Desculpe o atraso um pouquinho, mas a gente estava só acertando que a palestra anterior demorou um pouquinho mais do que o previsto. Mas vamos começar a nossa nova palestra. Então, nossos cumprimentos a todos os participantes. O Congresso de Especialidades em Empreendedorismo da Enfermagem é realizado pelo Corém Paraná, subsidiado pelo COFEM, no projeto Fortalecer e Crescer, coordenado pela Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná. A doutora Rita Franz, presidente do Corém Paraná, saúda a todos os participantes e agradece a sua participação. Para dar início aos trabalhos, gostaria de apresentar a nossa palestrante, doutora Carla Croceta de Figueiredo. A nossa palestrante de hoje tem bacharel e licenciatura em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em enfermagem e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em gestão em saúde, também pela Universidade Federal do Paraná, professora associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, área de administração e planejamento em saúde e enfermagem, professora permanente do programa de pós-graduação de mestrado profissional em prática do cuidado e em saúde da Universidade Federal do Paraná, professora permanente do programa de pós-graduação em enfermagem e membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do setor de Ciências e Saúde da Universidade Federal do Paraná, líder do Grupo de Pesquisa em Políticas em Gestão e Práticas em Saúdes, atua nas seguintes áreas de conhecimento: administração e planejamento em saúde e enfermagem, gestão de saúde, segurança do paciente, ética e legislação profissional, avaliação em saúde e educação à distância. Então, gente, vamos aproveitar. É uma grande professora, uma mestre, né? Tive o prazer de trabalhar com ela e, assim, é muita experiência para nos passar. Boa tarde a todos e vamos ter uma boa palestra, um bom aproveitamento. Boa tarde a todos. Obrigada, Rejane. Um prazer, né, no nosso reencontro. Prazer estar aqui com todos vocês, participando desse brilhante evento, muito bem organizado, né? Parabéns também à comissão organizadora do evento. E aproveito também para agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho dessa experiência que tem sido trabalhar com gestão e liderança, né, dois temas grandes e complexos ao mesmo tempo e tão necessários, né, para a nossa prática na enfermagem. Esse curso de hoje, né, a gente intitulou Formação de Líderes para a Gestão e Enfermagem, trabalhando justamente esses grandes temas e as suas relações, né. Então, vou trazer alguns slides apontando, né, essas relações. E essa construção ela é fruto já de uma trajetória de quase 3 anos de pesquisa, de oferta de cursos de extensão na universidade, para a comunidade, e a gente já para o Hospital de Clínicas também, né, a gente teve um programa de formação de líderes ano passado no HC, foi uma experiência bem interessante. E a gente tem alguns projetos aí de continuidade que depois eu conto para vocês no final da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Os nossos objetivos, então, para esse momento, eu elenquei como 3 principais, que são contextualizar a liderança e seus desafios para a gestão em enfermagem, compreender os níveis de liderança do enfermeiro a partir da adaptação do modelo de pipeline. Já ouviram falar do modelo de pipeline? Alguém já ouviu falar? Então, talvez seja uma das novidades, né, da nossa fala hoje. E o terceiro e último, apontar os aspectos centrais do diagnóstico de situações-problema para o desenvolvimento da liderança, né? Como que a gente consegue aplicar alguns conhecimentos, né, alguns conceitos, já na nossa prática diária ou na formação, né, para quem é estudante de enfermagem nesse momento. Então, eu queria começar já ouvindo um pouquinho de vocês, né? Uma enquete aí por contraste. Né? Então, eu queria que vocês se apresentassem só erguendo a mão quando eu fizer e quando for conduzindo as perguntas, ok? Quem é enfermeiro? Quem é técnico? Auxiliar? Não? Estudante? Tem técnico e estudante. Quem é técnico e estudante? Perfeito, maravilha. Dentre os enfermeiros, quem trabalha na assistência? Trabalha na gestão?
Quem é líder? Já se causou um pouquinho mais de dúvida. Legal. Entre os estudantes, vocês já estudaram gestão? Quem já estudou? E liderança, quem já estudou? Legal. Essas perguntas são bem para me localizar, né? Porque os exemplos, a dinâmica de fala pode variar muito com a perspectiva do público. E se, eventualmente, eu não atender as demandas de vocês, ao final, a gente reserva um momento, né, para que vocês também possam se manifestar. Combinado? Obrigada aí pela participação inicial. Então, eu separei 3 conteúdos que são assim bem relacionados. Eu não fiz nenhuma divisão desses conteúdos. Vocês vão perceber que eu vou estar trazendo informações sobre esses 3 pontos ao longo da fala. Tá? Então, a contextualização em relação à gestão e à liderança. O segundo ponto, conceitos centrais, né? O que significa a gestão, o que significa a liderança, alguns conceitos pertinentes. E o desenvolvimento da liderança para a gestão em enfermagem, considerando esses desafios, né, que nós temos aí no cenário, né, de saúde brasileiro, paranaense, enfim. Então, começando lá com sistemas e serviços de saúde. Né? Quando a gente pensa serviço de saúde, vem à mente uma série de possibilidades, não vem? O que vocês imaginam? Um hospital, uma unidade de saúde, um ambulatório. Né? E se a gente for pegar a descrição de serviços de saúde, né, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, é uma lista enorme de estabelecimentos que podem ser considerados serviços de saúde. Não é? Quando a gente pensa em sistemas de saúde, vem, lógico, né, muito rapidamente à cabeça o quê? O SUS. Né, nosso lindo Sistema Único de Saúde. Né? Mas a gente pode entender que também temos sistemas de saúde que fazem parte das próprias instituições, das próprias organizações. Né? Se a gente for pegar teorias de administração, por exemplo, que entendem que uma parte compõe um todo, que fazem parte da teoria de sistemas, a gente tem dentro do hospital um sistema de saúde que retroalimenta o Sistema Único de Saúde, que é o mais abrangente. Né? Então, a gente trabalha nessa lógica de sistemas e serviços de saúde, né, de uma maneira muito ampla e muito abrangente. Então, a minha fala também vai ser nessa direção. Ela pode ser aplicada tanto ao contexto hospitalar, ao contexto da atenção primária, ao contexto ambulatorial, ao contexto da saúde suplementar, né, privada, e assim por diante. Tá? Quando a gente pensa especificamente em serviços de enfermagem, a Organização Pan-Americana da Saúde, desde 2019, coloca que os serviços de enfermagem eles são essenciais para o cumprimento, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, a gente passa a entender que a enfermagem ocupa um lugar, né, dentro dos sistemas de saúde como espinha dorsal, como estrutura, como base para que a saúde possa ser oferecida, né, como um serviço. Então, a nossa meta é aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, formação e retenção de pessoal, de recursos humanos, nos países em desenvolvimento, né, dentre os quais se enquadra o Brasil. Além disso, nós temos que o profissional de enfermagem ele é o principal componente da equipe de saúde, não só numericamente, mas também em relação à permanência. Né? Então, quando nós pensamos na continuidade do cuidado, quando nós pensamos que lá, por exemplo, no ambiente hospitalar, é o profissional de enfermagem que acompanha, né, ininterruptamente a internação daquele paciente, né, a gente entende como um componente essencial, né, e o principal elemento, então, para que esse cuidado em saúde aconteça. O trabalho em enfermagem, então, a OPAS entende que deve ser ampliado para que a gente possa aumentar a cobertura e o acesso à saúde. Né? Nós temos, privilegiosamente, no Brasil, um sistema que tem acesso universal. Mas muitos países, ou a maior parte dos países em desenvolvimento, não tem. Então, a enfermagem é posta, né, como a equipe que acolhe e recebe
essa pessoa, né, que dá entrada ao sistema de saúde. Por isso que é essencial, né? Então, a OPAS começa já, né, em 2017, 2018, 2019 a trazer o protagonismo da enfermagem como essencial para o funcionamento dos sistemas, né, e serviços de saúde. E aí, quando a gente pensa nesse contexto todo, é impossível não remeter ao nosso processo de trabalho. Do que a enfermagem se ocupa? Quais são as nossas funções, a nossa participação, né, nesse contexto de oferta de cuidados de saúde? Então, quando a gente pensa em processo de trabalho, nós temos aqui como um conjunto, né, de atividades humanas, que elas são complementares, interdependentes, e elas vão ter elementos que são articulados, que, né, interagem entre si, e dimensões da prática que vão fazer com que as nossas tarefas sejam realizadas, às vezes, sem nem que a gente se perceba, né? Porque é como se fosse uma roda girando, né? As engrenagens vão se complementando, né? A própria divisão social do trabalho da equipe de enfermagem gera essa complementação. O auxiliar de enfermagem tem, né, as suas atribuições, o técnico tem as suas, o enfermeiro tem as suas. Dentro dos elementos articulados, nós temos objetos de trabalho, né? Então, a organização do trabalho, a forma como nós temos lá os recursos, né, distribuídos. Nós temos instrumentos, né? Então, desde instrumentos que fazem parte do conhecimento, como planejamento, dimensionamento de pessoal, recrutamento e seleção. E temos meios, né? A própria força de trabalho, a equipe, o quantitativo de profissionais é um meio para que o trabalho possa acontecer. E temos materiais e equipamentos, vários, né? Nos utilizamos de vários, e isso tem por característica o ambiente, né? E o serviço em si que é prestado, né? Ele é muito específico. E os saberes administrativos, né, que são aqueles que a gente vai aprendendo na formação, mas que também desenvolve na prática profissional ao longo da vida e de acordo com as nossas demandas, né? Somos testados a desenvolvermos essas habilidades. Dentre as dimensões práticas, nós assumimos fundamentalmente 5 funções, 5 dimensões, né? A mais visível, né, podemos dizer assim, é o cuidar, né, que é aquele que envolve não só a ação direta ao paciente, mas todo o arcabouço, né, de prestação de assistência de enfermagem. Mas, para que o cuidar aconteça, as outras dimensões também precisam ser sustentadas, né? Então, a outra dimensão é o gerenciar, que caminha lado a lado com o cuidado, né? Se não tiver alguém planejando, pensando como esse cuidado vai ser realizado, viabilizando os materiais, os meios, os instrumentos necessários para que ele aconteça, não adianta só ter a força de trabalho. Então, o gerenciar caminha, né, lado a lado ao cuidado. O pesquisar e o ensinar e o atuar politicamente, que são também dimensões, né, que fazem parte da profissão, fazem parte do nosso dia a dia, e que, na dinâmica de trabalho, para quem já está, né, na prática aí há mais tempo, talvez a gente não consiga nem sequer separar, né, o que cada ação faz parte de cada dimensão, né? Ou, agora eu vou cuidar, não, agora eu vou ensinar. Agora, a gente não é mecânico, né? É um processo dinâmico, mas didaticamente dividido, então, nessas dimensões, para que a gente amplie um pouco a visão sobre o processo de trabalho, né, da enfermagem de maneira geral. Dentre os desafios para a gestão, nós temos uma outra característica também como profissão que é muito importante de ser destacada, né? Dentre as profissões da área da saúde, até bem pouco tempo atrás, a enfermagem era a única que, na formação de nível superior e mesmo na formação de nível técnico, possuía disciplinas na sua grade curricular relacionadas à administração ou a gerenciamento.
As demais profissões não tinham essas disciplinas. Agora, mais recentemente, no movimento de atualização das diretrizes curriculares nacionais dos cursos, é que, por exemplo, farmácia, nutrição passaram também a englobar disciplinas de administração e que tragam, né, saberes de organização de ambiente, de processos, né, para suas grades curriculares. Então, a enfermagem, por história, né, já traz desde a essência da enfermagem moderna, lá quando Florence Nightingale começou a organizar os ambientes, né, e criar a teoria ambientalista, em que ela dizia que um ambiente organizado gerava saúde. A gente traz esse marco, né, de que o enfermeiro tem essa característica, não só da liderança, mas também de ser quem organiza a casa, né, de quem gerencia esses processos, de quem sabe onde estão as coisas, de quem sabe o que tem e o que não tem, não é assim? Então, historicamente, a gente já tem essa marca, né? E uma outra característica muito importante também é que o enfermeiro se insere muito facilmente em qualquer nível de gestão. Ele pode estar desde o momento em que ele é o enfermeiro que lidera e supervisiona uma equipe de enfermagem, ele já tem essa posição, né, de uma visão de gerenciamento, de gerenciar o cuidado. Se ele ocupa uma posição de supervisão, né, um cargo acima, uma responsabilidade técnica, algo nesse sentido, ele também vai ter essa posição. Se ele for secretário de saúde, ele vai ter qualificação profissional e vai entender ou vai compreender a dinâmica e o sistema de saúde suficientemente para exercer essa função também, né? Se ele for diretor, coordenador, a mesma forma. Então, a gente se insere muito facilmente em todos os níveis de gestão do sistema de saúde, né? Então, temos lá a microgestão, a mesogestão, a macrogestão, em que o enfermeiro principalmente circula, né? E cada uma dessas esferas de gestão, ou partes, né, da gestão, vão ter os seus desafios, vão ter as suas particularidades, né? Se você está lidando com uma equipe mais reduzida, as demandas são talvez mais pontuais. Se você tem equipes maiores, né, sob a sua liderança, as demandas vão ser ampliadas, né? Se você está num cargo mais central de decisão, né, o impacto da sua decisão vai reverberar em muito mais profissionais, em populações maiores e assim por diante, né? Então, sempre a gente precisa fazer essa análise de qual nível de gestão eu estou falando e quais são os impactos, né, das decisões e do posicionamento do enfermeiro e qual é o lastro, né, de poder, entre aspas, né, decisório, que esse profissional tem. Tá? E quais são esses impactos. Então, isso é importante a gente sempre analisar. E estamos vivendo um momento, né, que não sabemos ainda se podemos ou não chamar de pós-pandemia, né, mas que ainda em pandemia, num quadro epidemiológico talvez mais estável, mais conhecido, mais previsível, nós estamos começando a perceber as consequências, né, de todo esse período de 3 anos. Né? Ontem eu lembrei que na Universidade Federal do Paraná, foi o dia, né, 15 de março de 2020, foi quando as atividades foram suspensas, né, em virtude da pandemia ter sido anunciada, né, no Brasil. Então, 3 anos, né, o aniversário bem recente, e nós estamos aí percebendo, né, quais foram as consequências, não só em relação ao número de óbitos, obviamente, mas também as mudanças que a pandemia trouxe. Né? Se a gente pensar em termos de sociedade, né, o mundo mudou. Quando a gente tinha lá o mundo VUCA, já ouviram falar do mundo VUCA? O mundo VUCA surgiu, né, na pós-Guerra Fria, e as pessoas eram, em termos profissionais, em termos sociais, de convivência, a gente entendia que o mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? As pessoas tinham uma dinâmica de vida muito diferente. Né? Se a gente lembrar antes da pandemia, né, as interações sociais eram algo que a gente nem percebia. A gente só percebeu como faz falta não ter interação social no momento em que isso foi banido.
né? Você não pode ver as pessoas, você não pode encontrar as pessoas, você não pode cumprimentar com um abraço, né? Você não pode ter contato físico. Então, o mundo começou a mudar, né? Essas restrições passaram a impor mudanças, né, que foram acolhidas de formas diferentes entre as gerações, né? Crianças nasceram na pandemia sem contato social nenhum e hoje têm dificuldade de interação. Parece uma questão muito óbvia e que a gente vai precisar lidar com ela, né? Para nós, na mesma medida, né, talvez tínhamos lá uma vida socialmente ativa e hoje, mesmo dentro desse período aí de 3 anos, talvez não tenhamos recuperado a vida social da mesma forma como antes, né, como pré-pandemia. E aí esse mundo VUCA ele perdeu o seu significado, ele tornou-se inadequado. Não tinha mais como pensar o mundo com uma pandemia, né, instalada, todos sofrendo das suas consequências, né? E aí então passou a se perceber em 2020 que o mundo ele estava frágil, ansioso, não linear e incompreensível. As palavras que talvez a gente mais manifestava nesse período eram: o que será amanhã? Como vai ser depois? Eu não posso fazer planos, né? Posso marcar uma viagem? Não, não tem condições de marcar uma viagem. Agora que talvez a gente esteja retomando, né, um pouco mais da confiança, né, de fazer planos. E aí, essa percepção do mundo bunny, que veio com a pandemia, passa a facilitar essas novas perspectivas e a acalmar os nossos ânimos de perceber que o mundo realmente mudou. Não fomos só nós que mudamos, né? É impossível sermos iguais éramos antes da pandemia. É possível? Não é, né? E o mesmo nós temos que pensar com os serviços de saúde. Não há mais como ser a mesma estrutura antes da pandemia. Essa estrutura não volta mais. Processos foram modificados para não serem retornados. Mas agora a gente modificou, agora não é mais exigido o uso de máscara, até, né, uma contradição, se protege ou não protege, né? Agora a gente não tem mais tanta vigilância com os casos de sintomáticos, né? As pessoas deram uma relaxada, entre aspas, né, com isso, mesmo dentro dos serviços de saúde. Agora, os protocolos não podem ser quebrados. Isolamento respiratório, né, tem muito mais impacto hoje do que tinha tempos atrás. Não só por causa da Covid. Né? E aí a gente começa a descortinar um ideário de que outras pandemias podem aparecer. Assusta muito. Ninguém quer uma nova pandemia, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que estamos, né, sujeitos a isso, né, a riscos. Né? E o mais curioso é que, em setembro de 2019, né, a Organização Mundial da Saúde já tinha anunciado um vírus potencialmente letal. E né, ninguém acreditou, talvez, com tanta força, né? Ou não tínhamos, não imaginávamos, né, que pudesse ser com tanta força e ameaça mesmo, né, para a saúde do mundo. Então, quando a gente pensa nessa transformação de mundo, a gente precisa também, e nossa, como sociedade, como ser humano, a gente precisa trazer isso para dentro dos serviços de saúde também. E aí, quando a gente pensa em desafios, né, além daqueles que já existiam, né, a enfermagem passa a enfrentar outros, ou talvez os mesmos, de forma muito mais, né, intensa. Jornadas exaustivas de trabalho. Muito tempo os profissionais foram tolhidos de tirarem férias, né, porque não podiam se ausentar para cobrir afastamento daqueles que adoeciam. Né? Então, foi um período que está registrado e que vai ficar registrado na história e que vai trazer, sem sombra de dúvidas, marcas, né, na forma como a gente entende e organiza, né, todo o processo, né, de oferta de serviços de saúde, sem dúvida nenhuma. Isso também gera impactos no processo de trabalho da enfermagem. Né? Se eu tenho lá, desde os afastamentos, né, por adoecimento, seja o adoecimento viral,
né, daqueles que se contaminaram com Covid ou que eventualmente venham a ter outros agravos de saúde, mas também o sofrimento psíquico, né, o adoecimento emocional, as ausências, né, tudo isso impacta sobremaneira na forma como a enfermagem se organiza. Né? E aí a gente entra em dois conceitos que são muito importantes, que é o gerenciamento da enfermagem e o gerenciamento do cuidado. A gente precisa fazer essa distinção, né, conceitual, que foi sendo construída ao longo da história. Né? Quem lembra daquele livrinho, quem já fez a disciplina de administração deve ter estudado, um livrinho sim, de capa cinza, pequenininho, Administração e Enfermagem, da Paulina Kurgan, 1991. Né? A gente falava administração e enfermagem. Né? E, ao longo do tempo, a gente foi entendendo a administração como uma ciência, né, da onde nós bebemos na fonte, né, para adquirir conhecimentos, e o gerenciamento como algo que é específico do enfermeiro, específico da equipe de enfermagem, porque o técnico de enfermagem também participa do gerenciamento. Lá na Lei do Exercício Profissional isso está previsto. Né? Ele pode contribuir, colaborar, né, sob supervisão do enfermeiro nas atividades de gerenciamento do cuidado. Né? Então, quando a gente pensa lá que toda a lógica de prestação de serviços de saúde surge da necessidade da pessoa, que é o nosso objeto de trabalho, né? O paciente é sempre o nosso foco, eu vou ter um processo de trabalho com meios, instrumentos, né, sendo executado para alcançar uma finalidade. A nossa finalidade sempre vai ser a atenção integral à saúde. Né? Não somos, embora seja um congresso de especialidades, né, a enfermagem hoje caminha muito avançadamente na questão das especialidades, mas a lógica sempre é holística. Né? Sempre é o todo, sempre é o integral, é o ser humano. Né? Essa é a principal característica da ciência da enfermagem. Embora a especialidade trate, cuide, olhe para uma parte, né, um ramo da saúde, o nosso foco é o todo, né, é o ser humano. E disso, dentre essas dimensões do processo de trabalho, a assistencial, aquela do cuidar, ela é muito visível. Talvez a gente não tenha dúvida, né, de como descrevê-la. Quais foram as ações de cuidado que você realizou hoje? Você vai saber descrever e elencar todas elas. As mais sensíveis ou subjetivas, a gente tem um pouco de dificuldade. Né? O paciente, às vezes, sabe elencar melhor do que nós. Né? Você ligou para a família, você acolheu, né? Você pegou na mão, você ouviu a queixa, você foi paciencioso, aí ele se sentiu cuidado. E, ao mesmo tempo, você fez todas as ações mecânicas de cuidado, trocou a sonda, fez curativo, fez banho no leito, e talvez não tenha sido o mesmo impacto, né, para o paciente. O impacto é diferente. Né? Então, essa dimensão assistencial ela é mais visível. Já a dimensão gerencial, a gente precisa de mais elementos para conseguir compô-la, né, descrevê-la. Por quê? Dentro dela entra desde a questão dos recursos humanos, né, de que forma a gente vai organizar a equipe para o trabalho, né, no sentido de apontar o fluxo de trabalho, quem assume qual tarefa, né, se for lá no hospital, quantos pacientes, de que forma, né, se for na atenção primária, quais são os setores da unidade que precisam, né, de atendimento, como que a gente distribui escala, qual é o quantitativo de profissionais e assim por diante. E a própria organização do trabalho, que entra todo o arcabouço de conhecimentos para que esse trabalho seja realizado. Né? Desde protocolos, manuais, as próprias escalas, né, organizam o trabalho, os recursos humanos especificamente, os materiais disponíveis, né, se eles estão em quantitativo disponível e suficiente para aquele atendimento. E isso viabiliza como resultado as condições adequadas de assistência e trabalho. Então, esse gerenciamento de enfermagem são todas as ações realizadas para que o cuidado direto ao paciente possa ser realizado. É todo o bastidor, né? É aquilo que vem por trás
do cuidado direto. Já o gerenciamento do cuidado é aquele mais específico, aquele que diz respeito ao paciente. A própria sistematização da assistência de enfermagem, quando eu penso na aplicação do processo de enfermagem, no registro de enfermagem, em exames, situações muito específicas daquele paciente, eu estou fazendo planejamento do cuidado. E aí eu também utilizo saberes administrativos, né, além de raciocínio clínico, pensamento crítico, para planejar o cuidado. Então, aí eu estou fazendo gerenciamento do cuidado. O resultado disso é o cuidado de enfermagem seguro e de qualidade. Dessa forma, gente, o enfermeiro não fica sem fazer gerenciamento. Fica? Ou ele faz gerenciamento de enfermagem, talvez se ele tenha uma atribuição mais voltada a esse processo de organização do trabalho, ou ele faz gerenciamento do cuidado, se ele estiver lá na assistência, supervisionando a equipe, prestando cuidado direto. Então, o gerenciamento de enfermagem ou do cuidado é uma atividade intrínseca ao trabalho do enfermeiro. E a equipe de enfermagem faz gerenciamento? Também. Na medida em que o técnico de enfermagem participa do controle de materiais, da própria organização do trabalho, numa gestão talvez mais democrática, mais participativa, com reuniões, quando ele sinaliza problemas, ele está fazendo parte desse contexto, né, de gerenciamento. Então, como dimensão do processo de trabalho da enfermagem, o gerenciamento está ali a todo momento. A gente talvez tenha um pouco de dificuldade de citá-lo, de nominá-lo. Tá? Feita essa distinção, a gente entra na posição do líder. O enfermeiro, e quem está ainda, né, na formação, tem essa prerrogativa de se alertar, talvez, com mais ênfase a essa questão, ele ganha de brinde a posição de líder. Já pensaram nisso? É o plus da profissão. Quando a gente escolhe ser enfermeiro, você escolhe carregar essa posição de liderança. Ah, mas eu não vou gerenciar a equipe. Eu vou ser enfermeiro administrativo. Vou trabalhar numa clínica, no ambulatório, vou empreender, vou trabalhar com consultório, vou abrir um consultório, vou para alguma especialidade. Ainda assim, você vai ser líder, porque você vai gerenciar o teu negócio. Quando você tem duas pessoas, uma delas vai liderar. Isso faz parte das relações humanas. Não há como não ter líderes, porque quem argumenta, quem direciona, quem estimula o processo de convivência, lidera. Então, a gente ganha de bônus, né, essa função de líder. E aí, assim, mas eu não tenho essa perspectiva, eu não sei ser líder, não aprendi a ser líder. Será que eu vou ser um bom líder? Né? Essas são dúvidas que vão pairar a vida toda. Né? Você pode ter uma experiência num local de trabalho, ter, sei lá, 15 anos de atuação naquele local. Se você mudar de serviço com uma nova equipe, os desafios vão aparecer, vão surgir. Você vai recuperar alguns conhecimentos já utilizados, né, naquela prática anterior, mas ainda assim vai precisar de novas estratégias, né? Dançar conforme a música, não é isso? Então, quando a gente pensa na figura do líder, esse líder ele assume responsabilidades, né, como orientar a equipe com base na missão e visão da organização. Então, eu faço parte, né, de um contexto, de um serviço, de um hospital, de uma unidade, e eu tenho que conhecer qual é o nosso propósito aqui. Por que estamos aqui? O que a gente precisa entregar como resultado do trabalho? Então, eu preciso orientar a equipe com base nessa missão. Então, isso se torna uma responsabilidade. Eu também preciso ter postura conciliadora e imparcial e maturidade nos relacionamentos profissionais e pessoais. São características pessoais que influenciam na maneira de liderar a equipe. A minha responsabilidade é não ser, de cara ou inicialmente, o melhor líder. Não temos essa exigência, mas eu preciso ter o compromisso
de ser responsável comigo e com a equipe de refletir sobre as minhas capacidades, as minhas competências pessoais em liderar aquela equipe. E aquilo que eu perceber e evidenciar, né, a própria equipe dando feedback como necessidades, desenvolver. Né? Todas essas competências elas são passíveis de desenvolvimento. Elas não nascem conosco. Né? A gente consegue aprender, treinar, exercitar, né? E executar. Como necessidades, o líder precisa de um constante processo de autoconhecimento. E aí esse processo de autoconhecimento ele é diário. Né? O que eu acertei? O que eu errei hoje? São perguntas que a gente precisa se fazer. Reforçando sempre a experiência e a prática. Né? Então, a prática que eu já tenho, o que falta para eu alcançar essa prática desejada. Né? Eu posso projetar uma especialidade que eu queira atuar, o que eu preciso persistir, perseguir até chegar a essa especialidade. Né? Então, esse exercício de autoconhecimento ele é necessário para o líder. Também é necessário assumir riscos, traçar caminhos para alcançar metas, né, em comum com as pessoas, nunca num processo, aquele movimento da liderança autocrática de que o chefe manda e o subordinado obedece, não existe mais. Né, não cabe mais no mundo bunny, principalmente. Né? Então, a gente precisa ter uma boa comunicação, diálogo aberto, né, uma liderança participativa, capaz de fomentar objetivos em comum com aqueles que fazem parte desse grupo. Como identificação, como que a gente identifica, né, um bom líder? Aquele que tem atitudes perante o seu contexto de trabalho. Né? Então, se ele está na posição de liderança, ele assume essa posição. Não precisa colocar a camiseta escrito líder e atrás escrito posso lhe ajudar. Né? Não é necessário, mas você precisa vestir a camisa, né, e ocupar esse papel como líder. E também precisa identificar, né, a necessidade de que a liderança ela pode ser constantemente aprimorada. Existem formas, né, de acessá-la como competência. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade, em virtude de habilidades pessoais mais abrangentes, né, ou maior proatividade, né, não ter tanta timidez. São algumas características pessoais que favorecem o desenvolvimento da liderança. Mesmo aquelas pessoas que não tenham tais características pessoais ou tais habilidades pessoais, né, conseguem desenvolver. É um processo de capacitação mesmo, né, de desenvolvimento profissional. E aí uma outra condição importante de ser frisada é que, geralmente, a gente trata de líder e gestor como sinônimo. E a gente entende que, pelo fato dele ser gestor, ele é líder. Não necessariamente. Concordam? E alguém pode ser líder sem ser gestor? O que vocês acham? Pode. Na maior parte das vezes é isso que a gente identifica. Né? Porque o gestor ele assume por função a liderança. Ele tem hierarquicamente uma posição que requeira dele aquela posição de liderança. Mas ele pode não ser aquele líder autêntico, aquele líder que carrega características mais modernas de liderança, mais envolventes, que estimulem, né, e que cativem o grupo. Às vezes ele faz pela força da hierarquia. Já o líder, ele pode ser essa pessoa que influencia, que mobiliza as pessoas, né, que faz com que as pessoas vão em direção ao objetivo comum de forma natural, né, que se dediquem àquela atividade com uma proatividade maior, o ânimo, o entusiasmo, né, pelo simples fato de ter o líder, sem ele ser um gestor. Ele pode ser o técnico de enfermagem, ele pode ser o auxiliar de enfermagem, ele pode ser o enfermeiro da equipe, e ele vai ser líder, ele vai mobilizar a equipe a tal ponto que o trabalho aconteça. Né? Então, a gente tem essas diferenças. A gestão ela acontece quando uma pessoa planeja, gerencia, controla, dirige ou supervisiona um processo ou uma tarefa, um sistema, uma ação.
A liderança, ela acontece quando a pessoa inspira, motiva, influencia e desenvolve as outras pessoas. Ela entende que aquele grupo de pessoas é um recurso, é um capital intelectual, né, capaz de movimentar, mobilizar e desenvolver o trabalho. E essas pessoas cujo líder estimula não precisam estar sob sua supervisão, como o caso do gestor. Basta eles estarem no seu círculo de convivência. Né? Quem nunca ouviu assim, nossa, eu ouvi você falando isso e fui impactado, né? Realmente vou passar a fazer isso também. Você influenciou aquela pessoa. Espero que seja sempre para o bem, né? Que a gente tenha sempre essa postura positiva de liderança, né? Porque também existe a postura negativa. Quando a gente não se coloca no processo, né? A literatura não chama como líder negativo, né? Mas o impacto da ação, o impacto do estímulo, o impacto do incentivo pode ser negativo àquilo que se espera, ao objetivo em comum que foi traçado. Ele pode ser o contrário, o inverso, né? Então, isso a gente precisa sempre estar atento também. Dessa forma, o líder cuida do bem-estar dos funcionários, né, ou da equipe, do clima organizacional e da visão que as pessoas têm sobre o trabalho ao longo do tempo. Essa é a visão do líder. O gestor, ele vai se preocupar com o cumprimento de metas. Esse é o papel dele. Né? Ele tem um cargo, ele tem uma função vinculada a isso e ele precisa fazer com que isso aconteça. Então, ele vai se preocupar com prazos, metas e com os resultados, né, que ele precisa alcançar. O líder se posiciona como parte da equipe, é aquela figura bem emblemática, né, que vai alguém na frente e joga uma corda para ajudar que todos venham junto. Então, ele se mescla à equipe, ele interage com a equipe. Já o gestor, ele exerce a supervisão sobre os demais. Então, ele vai ter uma posição de autoridade. Ele tem o poder de decisão e, muitas vezes, impõe aquilo que deve ser feito. A equipe, concordando ou não, vai realizar, né? Às vezes negociando uma forma ou outra, mas aquele resultado precisa ser alcançado. O líder inspira e motiva as pessoas independente desse organograma, como eu falei. Já o gestor, ele vai planejar, organizar e coordenar as atividades, né? Então, ele que vai ser responsável, efetivamente, por esse contexto, né, e que essas ações aconteçam. E aí, pensando nisso, para a gente pensar como todos podemos ser líderes, né? O mundo tem nos dito isso. Desde 2017, o nosso Conselho Internacional de Enfermeiros estimula que os países, né, no Dia Internacional do Enfermeiro, que é dia 12 de maio, reflitam sobre a sua posição de liderança. Vejam, gente, desde 2017. O slogan criado para essas datas, né, anuais, começa assim, ó, enfermeiros, uma voz para liderar. Então, em 2017, foi enfermeiros, uma voz para liderar, atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi bem o marco, né, da publicação dos objetivos do desenvolvimento sustentável no mundo, e a saúde não ficou fora, né, desse conjunto dos objetivos. Em 2018, a saúde é um direito humano. Né? Então, aquela lógica que eu apresentei no início, né, de que a enfermagem dá acesso aos sistemas de saúde, e a saúde como um direito humano. Em 2019, saúde para todos, então discutindo o acesso, né, à equidade, como princípios, né, gerais. Para nós, no Brasil, dentro do arcabouço da política social, né, do Sistema Único de Saúde, talvez não seja algo tão diferente. Né? Mas, se a gente pensar num contexto mundial, essa é uma discussão extremamente necessária, né, tendo em vista que a saúde ainda é meritocrática em muitos países, né, ou na maior parte dos países. Em 2020, foi o fatídico ano da pandemia, né, o Ano Internacional da Enfermagem, bicentenário de Florence. Imaginamos, né, várias atividades do Nursing Now, apontando prestígio e protagonismo da enfermagem, e o protagonismo aconteceu de uma forma completamente inversa. Né? Lá na assistência, na linha de frente, perdendo profissionais, né, para a Covid, exaustão, palmas na janela, né? Preconceito, por outro lado,
né, de que as famílias, né, se isolaram daquele profissional, vizinhos, né, não queriam receber ou conviver com o profissional. Então, teve uma sequência de situações que marcaram, né, o Ano Internacional da Enfermagem. E 2020 estava programado para ser levando o mundo para a saúde, né? A saúde realmente foi para o mundo porque foi extremamente prioritária, né? Em 2021, se discutiu uma visão para o futuro dos cuidados em saúde. Então, a pandemia ainda estava no seu auge, né, em maio de 2021, já com um aprendizado maior, né, mas ainda assim se pensava em futuro. E 2022, investir na enfermagem e respeitar os direitos para garantir a saúde global, né? No Brasil, nós tivemos alguns avanços em relação ao piso salarial, outros retrocessos posteriores, né? Mas são marcos políticos, né, dentro da nossa dimensão do processo de trabalho, atuar politicamente, que a gente precisa construir essa história, né, precisa registrar os impactos da pandemia e de todo esse contexto para a dinâmica dos sistemas e serviços de saúde. E 2023, né, agora em maio, o SN já colocou a logo, né, já abriu a campanha Nossas Enfermeiras, Nosso Futuro. Né? Então, também colocando que a enfermagem precisa ser valorizada, né? E eu estou falando isso no dia que o STF derrubou a lei do descanso, né, da sala de descanso para a enfermagem. Né? Então, são marcos que a gente precisa pensar o que o slogan de uma campanha fala e o que a prática nos diz. Né? Então, são questões que a gente precisa da atuação política de fato, né, e de posicionamento, acompanhar todas as notícias, se envolver, se engajar nessa luta, que é mais de 30 anos, né, em relação ao piso, especialmente, e tantas outras, né, para que a gente entenda, né, essa lógica, né, dos sistemas e serviços de saúde. Ao longo desse tempo, a gente começou a entender que essas habilidades exigidas do líder, né, e de todo esse contexto de desafios, desses últimos anos principalmente, mas que se a gente pegar desse recorte de 2017 até 2022, 2023, não são tão diferenciados, né, em relação às lutas, às necessidades, às demandas, né, o que a gente tem de demanda de oferta de serviços de saúde e o que a gente tem de procura, excetuando, obviamente, aquele momento da história em que a gente teve 120% de taxa de ocupação hospitalar, né, que até hoje eu não consigo entender o cálculo, né, o que significa 120, né, se alguém souber, por favor, me explique, né, porque a gente trabalha com 100% e, de repente, se torna 120. Né, como foi possível ser resiliente, né, organizacionalmente, pensando, para abrir leitos de UTI de um dia para o outro, né, para lotar equipes que não tinham expertise em terapia intensiva, que vieram de outras áreas e aprenderam a manejar paciente crítico de um dia para o outro. Né? Então, é uma resiliência profissional e organizacional exacerbadíssima, e que a gente aprendeu. A enfermagem tem know-how para isso hoje. Então, isso a gente precisa registrar, né, valorizar e lembrar que essas habilidades, elas vão continuar sendo exigidas. E aí o que nós precisamos é imaginar que a gente precisa ter, além do posicionamento político do que queremos como profissão, no sentido de, não, os 120% de taxa de ocupação era a excepcionalidade da excepcionalidade. Nós temos capacidade de atendimento X, 100%, né, de preferência, ou 95%, que é o que dá uma margem de segurança, um índice técnico de segurança, mas nós vamos continuar sendo exigidos. Se não pela organização, pela equipe, ou por nós mesmos. Porque uma vez que você cria expertise profissional, você não regride, né? Você não evolui em relação às suas competências profissionais. Então, esse marco da história qualificou a equipe a novos desafios. Então, a gente precisa pensar quais são as habilidades que nos serão exigidas. E não há dúvidas de que a liderança vai ser a primeira delas. Né? A liderança é a primeira delas.
Além disso, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, planejamento, inteligência emocional, será que é necessária? Muito, né? Julgamento, tomada de decisão, negociação, flexibilidade cognitiva. Olha que habilidade pessoal diferente, que talvez a gente não tinha falado antes. Você dormir depois de um plantão, num serviço, e no outro dia chegar no teu trabalho e não saber para onde você vai, pensa o tamanho da flexibilidade cognitiva que isso não envolve. Os profissionais saíram da sua zona de conforto. Adoece, adoece. Mas chegou um momento de resiliência em que os profissionais aprenderam a lidar com essa necessidade de ser flexível. Tudo isso a gente chama de soft skills, né? O termo, o conceito, né, para isso, que não tem uma tradução muito precisa para o português, é soft skills, que são competências leves. É mais ou menos chamar a atenção básica de básica, né? Que de básica ou baixa complexidade, né? Não tem nada. O que é complexidade, né? Lidar com a mazela social não é nada fácil, né? É muito complexo. Então, quando a gente chama de leve, né, não é também nada leve. Aprender a ser flexível cognitivamente é no esforço, é no sofrimento, é na escassez, é na dificuldade. Então, não é leve. É leve porque ela não é técnica. Tá? Então, o leve é o oposto do técnico, que é o hard, que é o pesado, que é o hard skills, que é aquilo que você aprende fazendo. Como que a gente aprende a funcionar? Funcionando. Como que aprende a fazer curativo? Fazendo curativo, não é assim? Então, quando a gente aprende uma soft skills, também é nos acertos e nos erros. Né? E a liderança exige praticamente todas as soft skills. Né? A inteligência emocional, a flexibilidade cognitiva, entre outras. Dentro desse contexto de mudança, né, e de crise sanitária, a gente ainda teve um foco adicional que foi o planejamento. Tudo racionado, né? Não tinha que fazer reaproveitamento de máscara. Imagine, né? Passamos por uma fase da história em que tudo era descartável, né, e que a preocupação era que, de fato fosse descartado. E aí a gente se viu com uma escassez por falta de produto mesmo, de produção, de luva, de máscara, né, as face shields, enfim. Então, esse foco adicional do planejamento mostrou que a capacidade de atendimento também está relacionada com a capacidade de planejamento. Né? Além disso, a prestação de cuidados de forma segura também foi evidenciada. Né? O erro tinha um impacto muito maior, né, naquele momento de crise e de tensão, né, e que isso precisa ser sempre evidenciado. Né? Então, são dois outros aprendizados adicionais aí, né, importantes. Alguns documentos associados a isso também foram pontuados, né, pelas organizações internacionais, principalmente a OMS e a OPAS. Nós temos a Diretriz Estratégica para a Enfermagem na Região das Américas, em 2019, que coloca a liderança como um eixo de ação. Então, para que a enfermagem se desenvolva profissionalmente, para que se qualifique, para que retenha profissionais suficientemente qualificados para a atuação e que ela seja reconhecida como uma profissão de excelência, tal como ela tem protagonismo nos sistemas de saúde, a liderança precisa ser um eixo estratégico. Né? Precisamos de líderes qualificados, competentes, né, e que assumam posições de destaque nos sistemas de saúde. Essa é uma grande crítica que nós fazemos enquanto profissão, de que a maior parte dos cargos ou das posições de liderança atribuídas ao enfermeiro, elas ainda são operacionais. Elas não são estratégicas. Dentro da pirâmide, né, de operação, que é a base da pirâmide, que é aquela do fazedor, aquela do que executa, e o topo da pirâmide é o estratégico, é o que pensa, é o que projeta. Né? Na maior parte das instituições, das organizações, se você pega o organograma, as funções operacionais são do enfermeiro, e as direções,
né, o topo da cadeia decisória é do médico, é do farmacêutico, que tem ganho espaço, na saúde pública do dentista, né? Então, outra condição que nós precisamos também politicamente questionar, né, lutar para que isso seja modificado. Hoje, no Ministério da Saúde, temos enfermeiros cada vez mais ocupando cadeiras estratégicas, né, inclusive de formulação de políticas e programas, o que é extremamente positivo para essa dinâmica de fortalecer liderança para gestão em enfermagem. Em 2020, nós tivemos um guia, né, para o fortalecimento das enfermeiras obstétricas, né, então também traz a liderança como força política, que além do empoderamento pessoal, né, nós precisamos nos empoderar como líderes. Para sermos líderes, né, a certeza de ser líder precisa partir de mim como líder. E, além disso, né, essa posição política também precisa ser evidenciada nos sistemas de saúde, principalmente daqueles em desenvolvimento. Em 2021, né, nós tivemos... a de 2021 foi a das enfermeiras obstétricas, né? De 2020 foi da educação. Então, como qualificar a enfermagem, né, a liderança como via para a qualificação profissional. E 2021, então, as enfermeiras obstétricas, né, como algo mais específico. E 2022, os retratos da pandemia da Covid-19, né, como sustentar e reter esse aprendizado vivenciado com a pandemia no mundo. Né? Não foi só a realidade brasileira que sofreu duras penas ou muitas restrições, alta demanda, né? O mundo todo teve, inclusive com países desenvolvidos, né, grandes impactos. Né? Então, esse documento descreve esse aprendizado, né, e quais são as estratégias, então, para que isso seja retido na nossa formação, na nossa atuação profissional. Tá? Todos esses documentos estão disponíveis no site da OMS. Tá? A maior parte deles já tem tradução, menos o de 2022, que eu ainda não localizei. Ele é de janeiro de 2022. Geralmente, a gente leva aí um certo tempo, né, para receber o documento traduzido. Só tomar uma aguinha. Então, dentre esses desafios da gestão, o que a gente pode pontuar, talvez, de mais evidente, e os gestores que estão aí que me ajudem, é a gestão de pessoas. Né? Se a gente pontua quais são as dificuldades, né, para que o trabalho seja executado, realizado, a falta de pessoal, sobrecarga de trabalho, exaustão profissional, né, são sempre recorrentes, né, as pontuações sobre esses problemas, essas situações problema. Né? Então, quando a gente pensa em liderança, a gente precisa automaticamente pensar na gestão de equipes. Tá? Isso é fato. Esse processo é complexo e mobiliza múltiplas competências. Então, além de comunicação, tomada de decisão, negociação, empreendedorismo, né, que é um dos focos também do evento. É importantíssimo a gente discutir empreendedorismo. Tá? A gente precisa de qualificação profissional e autodesenvolvimento, para que a liderança seja capaz de alcançar a gestão de pessoas de maneira satisfatória. Essas competências também foram modificadas. Quem estudou o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu preciso conhecer aquele tema. Além de conhecimento, eu preciso ter habilidades, mas eu também preciso ter a atitude em colocar aquilo em prática. E foi acrescido, então, a essa mágica fórmula o resultado. Porque, além de conhecimento, habilidade e atitude, eu preciso entregar resultados. Eu sempre preciso ter o foco no meu resultado. Né? Então, é o CHAR. Né? A gente amplia com essa concepção. E aí, como você define a liderança? Agora eu cheguei no teste. Como que você define liderança? Você sabe definir o que é liderança? O que está passando
na mente de vocês nesse momento aí, depois de ouvir falar do contexto do mundo, da OMS falando da enfermagem como protagonista? O que é liderança? Alguém arrisca, não? Muito tímidos? Quem já estudou administração? Ó, até virou para o lado para não falar. Eu vou ajudar então, tá bom? Extraordinária habilidade de influenciar pessoas. Gente, essa é a definição do dicionário. Extraordinária é o adjetivo. Porque eu prefiro entender o extraordinária na dinâmica do incrível, do curiosa, admirável, né? Porque é uma competência que mobiliza as pessoas, que envolve as pessoas, né? Então, o social, né? A forma como a pessoa se posiciona, você passa a admirar aquela pessoa, né? Então, esse extraordinário, eu acho que faz parte desse conjunto, né, de perspectivas que a gente tem sobre o líder. Mas, de maneira geral, a liderança, além de influenciar pessoas, que é a definição mais pontual, né, de liderança, ela vai ser influenciada pela corrente teórica que vai sustentar, né, o estilo de liderança que você quer desenvolver. Se eu for um líder autêntico, eu vou ter 4 dimensões que vão dizer o que me faz líder. Ética, transparência, autodeterminação e autodisciplina. Então, eu vou passar a entender o exercício da liderança como algo que é inerente à organização do trabalho, que na medida em que eu tenho uma demanda, tenho uma equipe, e essa equipe precisa caminhar conforme a demanda, eu estou exercendo a liderança. E usando recursos, conhecimentos, habilidades, atitudes para tal, né? Eu posso entender que, para que esse processo de trabalho gerencial ele tenha resolutividade, o enfermeiro, como gerente e também como líder, né, aquele que influencia, que está à frente do processo, ele tem um papel de articulador. Ele vai conduzir a motivação desse grupo. A gente não motiva ninguém. Quem está motivado é a própria pessoa. Mas você favorece que ela esteja motivada para o trabalho, né? E não existe fórmula mágica, não é tão extraordinário assim, né? Não tem receita de bolo que diga, ó, você chega lá, fala isso, faz assim, chama o colega, conversa. Não tem, né? Ela vai acontecendo conforme o processo se desenrola. Reconhecida na formação profissional como uma competência e habilidade geral, ela está nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de enfermagem, né? Uma das competências prioritárias é a liderança. A gente precisa desenvolver em qualquer momento da vida. Quem está na formação ainda, né, na graduação, persista. Faça cursos específicos sobre liderança, leia livros sobre liderança. Eu trouxe ali depois uma listinha que pode ajudar vocês. Né? Entenda a importância da liderança para o conjunto de competências necessárias, tanto quanto saber fazer uma punção, saber passar uma sonda. E aí a gente está falando de competências que são gerenciais, né, não clínicas, mas que, se você não tiver, você pode ser o profissional mais qualificado em fazer uma punção venosa, mas você não vai conseguir gerenciar a equipe, se não for líder. Né, ou vai ter mais dificuldades adicionais. Então, entendam a proporcionalidade como muito isonômica, né, na necessidade de desenvolver competências, tanto clínicas como gerenciais ao longo da formação. Quem já está na lida aí há algum tempo já deve ter percebido isso, né, há algum tempo, talvez. Né, de que talvez a gente foca um pouco mais num lado, né, e deixa o outro em plano secundário, depois precisa recuperar, né, e por aí vai. Em relação, então, à gestão de equipes de enfermagem. Tá? Quando a gente entende equipe de enfermagem como algo que é um capital mesmo, como eu falei, né, a gente entende que você supera aquela tradicional concepção do trabalho em equipe. Eu não tenho 1 mais 1 igual a 2. Eu tenho a força do que cada um sabe fazer melhor. E essa soma, ela é muito mais potencializada do que a quantidade. Isso não justifica déficit de dimensionamento de pessoal, tá, gente? O dimensionamento de pessoal continua sendo uma fórmula matemática,
né? Mas eu passo a entender que uma equipe pequena, muitas vezes coesa, bem liderada, ela alcança resultados muito ou tão consistentes quanto uma equipe mais numerosa, porque eu passo a somar as competências e não a quantidade, tá? Como líder, você deve fazer o quê, então? Como princípios básicos. Extrair o melhor de cada colaborador. E isso não precisa ser você, o gestor, né? Lembrando que o líder pode ser o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, num contexto geral, né? Estar preocupado com extrair o melhor de cada um. Identificar as competências da equipe, desenvolver a empatia, saber se relacionar, né? Todo mundo erra em relação aos relacionamentos interpessoais, mas a gente precisa da autocrítica, né? Do autoconhecimento para fazer essas correções. Ensinar sempre aquilo que eu sei de melhor, eu ensino para o meu colega. Vamos deixar a síndrome da abelha rainha, né, de lado, e aquele que chega eu acolho, né? Vamos mudar um pouco essa dinâmica, né, a forma como a gente entende o ensinar. Distribuir responsabilidades, né, ou a corresponsabilização ela é necessária. O trabalho em equipe mobiliza isso. Todos somos responsáveis, né, por aquela ação. Ser eficiente na escuta e no feedback. A equipe deve, sim, dar feedback para o seu líder. Seja ele o gestor, né, ou o líder que está em vias de liderar o processo, o enfermeiro, né, ou outro profissional. Formar sucessores e outras lideranças, que é uma das maiores fragilidades hoje da enfermagem. Nós não temos nenhuma preocupação tão evidente, né, com a formação de sucessores. Temos uma força de trabalho altamente qualificada, na maior parte dos serviços de saúde em vias de aposentadoria. E aí, quando aquele profissional qualificado sai, muitas vezes ele não deixou um sucessor preparado para assumir aquela função ou desempenhar aquele papel de liderança, né? Então, isso é sempre uma preocupação. Além disso, a gente precisa considerar também que, além das competências individuais, que cada um traz, cada um carrega, que fazem parte do seu processo de formação e de desenvolvimento profissional, de experiência, né, e assim por diante, nós temos também competências organizacionais. E o trabalho, a cultura organizacional, a forma como aquele serviço se organiza e realiza as suas práticas, né, também influencia na forma como o líder atua. Às vezes você chega com a melhor ideia do mundo. E qual é a resposta para a tua ideia? Não. Não temos recursos, não há tempo hábil, a sua proposta não é viável. Já fiz e não deu certo, eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, né? Então, a gente tem essa condição, né, de perceber que as resistências, elas não vão surgir só dos liderados, elas também surgem da própria organização, né? Então, quando a gente pensa que esses diferentes níveis de competências, eles são influenciados pelo contexto e pelo ambiente, você passa a entender a liderança também com outro olhar. A gente tem uma tendência natural a apontar o dedo para nós mesmos, né? Eu sou errado, eu fiz errado, não deu certo porque eu fiz de tal forma, mas a gente precisa fazer essa análise mais ampla do contexto, do ambiente, para saber se, de fato, foi a minha ação ou se foi uma reação, né, desse próprio cenário. E aí eu pergunto para vocês, como desenvolver a liderança? Olhar no espelho e dizer, eu sou líder. Pensar no Rei Leão lá, né? Ajuda um pouco, gente. Né? Começar a se reconhecer, fazer esse autoconhecimento é importante. Né? Primeiro passo. E como estimular a equipe de enfermagem a desenvolver liderança? Esse também é outro ponto, né, crucial para que a gente consiga desenvolver. Tem alguns elementos, algumas possibilidades, né? Além de cursos, pensamento e prática reflexiva, colaboração entre profissionais e academia, né? Cursos, workshops e outras atividades, mentoria. Tá? É uma outra possibilidade. Alguns hospitais têm, né, programas de mentoria, então aquele recém-formado é mentoreado por um profissional mais experiente. Né? Isso também ajuda muito o desenvolvimento de liderança.
Ficou clara essa tela, gente? Me desculpem. Mas é uma imagem, eu não conseguia alterar. Imagine. Desculpe vocês não estarem, né, visualizando. Programas de ensino integrado, educação permanente. E aí, na educação permanente, é que eu queria trazer o foco maior, né? Por força de política, o serviço de educação permanente ele é obrigatório, né, para os serviços de saúde. Existe a necessidade de se preocupar com a educação permanente dos profissionais de saúde. Então, a liderança precisa fazer parte dos programas de educação permanente. Se você é um enfermeiro do programa de educação permanente, ou se você tem a oportunidade de indicar temas ou fazer sugestões, indique a liderança. A organização precisa se preocupar com o teu processo de desenvolvimento como líder. Outras estratégias, aula expositiva dialogada, pesquisa. Muitas pesquisas, né, trazem informações interessantes sobre o desenvolvimento de liderança. Estudos de caso, discussão, trabalho de grupo, aprendizado baseado na prática, reflexão guiada, dramatização, problematização, e as que são menos utilizadas, de acordo com a literatura, são simulação e jogos, que têm um potencial aí bem interessante, né, de uma aprendizagem mais ativa, mais significativa, e que ainda tem sido pouco explorada em relação à liderança. Na perspectiva, a gente pode pensar o desenvolvimento da liderança sobre várias perspectivas. A primeira dela é a pessoal, quando eu mesma procuro me desenvolver como líder. Quais são as possibilidades? Autoconhecimento. Existem vários instrumentos que permitem a autorreflexão sobre a liderança. Tá? Estabelecem perfil, tipos e estilos de pensamento, quais são as armadilhas, né, que você pode cair sob a liderança, e assim por diante. E você pode desenvolver um plano de desenvolvimento individual, né, que é o PDI. Faz lá o teu caderninho, estabelece as metas, define quais são as tuas prioridades, como você vai alcançar, em quanto tempo você almeja fazer isso, né? E esse plano de desenvolvimento individual, ele surge a partir de uma análise que a gente chama de SWOT pessoal, que são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Então, aquilo que eu brinquei, né, de se olhar no espelho e dizer, eu sou líder, é exatamente isso, é você olhar para si e começar a elencar nessa matriz SWOT quais são, né, as tuas forças, as tuas oportunidades, as tuas ameaças e as tuas fraquezas. E, a partir disso, elencar, principalmente para as fraquezas e para as ameaças, ações estratégicas. Né? Como que eu vou reverter esse processo para que, em algum momento, né, na minha autoavaliação, eu passe a ter mais forças e oportunidades do que fraquezas e ameaças, obviamente. Desse autodesenvolvimento, então, nós temos planejamento de carreira, que é exatamente fazer esse plano e saber onde eu quero chegar. Não vou terminar tudo. Tá bom. Mentoria e coach. Tá? Não é somente o processo de você contratar um coach profissional, não é isso que se refere, mas o coach você pode fazer esse acompanhamento, né, de todas as formas para que você consiga se autodesenvolver em tempo esperado, com as metas, com as possibilidades, né, desejadas. Cursos, grupos de estudo, filmes, livros, músicas, feedbacks com colegas. Ouvir o que o colega sabe sobre você é muito interessante para desenvolver liderança. Porque, às vezes, você fala, nossa, eu falei de uma forma tão amigável e a pessoa entendeu exatamente o oposto do que você falou. E se você não sabe o feedback, você jamais vai imaginar isso, né? Então, esse feedback ele é muito relevante para esse processo. Aqui, mais uma tela de figura, né, em branco, é a matriz SWOT que eu comentei com vocês. Né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, ou fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças. Né? No referencial brasileiro, a gente acha como matriz FOFA. Tá? Também é um nome que vocês podem pesquisar. Sugestões, né? Músicas, foco no resultado, valsa brasileira, para não dizer que eu não falei das flores, Ode e Alegria, Epitáfio do Titãs, né? Traz aí algumas informações que a gente pode refletir sobre elas. É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos. Filmes, 11 Homens e um Segredo, A Fuga das Galinhas, fala muito de liderança. Né? Às vezes você está
procurando um filme, pensa um pouquinho sobre liderança lá, que já está te ajudando no teu plano de desenvolvimento individual. E sobre conflito, tem o Duelo do Titãs também, que é interessante. Livros, gente, vários, né? O Pipeline da Liderança, que foi esse que eu comentei com vocês, né, que traz um modelo para o autodesenvolvimento de liderança. Né? Então, é um livro bem interessante, ele é do mundo comercial, né? Ele fala muito de vendas, de resultados, mas ele tem uma possibilidade de aplicação muito interessante com a enfermagem, que infelizmente eu não vou conseguir apresentar integralmente para vocês hoje, em função do tempo, mas que é bem oportuno, assim como uma reflexão, né, interessante para nós. A Coragem de Ser Imperfeito, livros específicos com o título Liderança, né, tem vários aí que a gente pode pensar. O Monge e o Executivo, Quem Mexeu no Meu Queijo, são livros mais antigos, né, mas que também falam bastante sobre liderança. E os livros técnicos, né, Administração e Liderança, ali da Marquise Houston, os próprios livros de gerenciamento de enfermagem, né, da Paulina Kurgant, também falam bastante sobre essa competência como transversal. Né? Não vão ter capítulos somente aqueles específicos sobre liderança, mas sempre que a liderança permear qualquer outro conhecimento, ela vai trazer, né, como complementar. E a gente desenvolveu recentemente um aplicativo. Esse é produto de uma dissertação de mestrado profissional que eu orientei, que foi da Gabriele Porfírio Souza. Ela defendeu agora em 2022. Em breve estará disponível no Cofemplay, o aplicativo. Ele já está registrado. A gente já tem, né, a certificação do INPE. Ele vai estar disponível inicialmente para a versão Android, né, no Google Play. Né, e ele trabalha com 3 perspectivas para o desenvolvimento de liderança. A primeira delas é o diário da liderança. Então, nessa ótica, né, da gente pensar sobre o que se faz e como se aprende na prática, um espaço para que você registre diariamente aquilo que você acertou, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que não foi tão adequado na tua avaliação, né, sobre aquele dia. Ou pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, né? O autoconhecimento, que é a aplicação de um questionário que a gente utilizou, o comportamento empoderador do líder, que fala como que o líder empodera os seus liderados ou em que medida ele permite que os seus liderados se manifestem. Então, também a possibilidade de registro, inclusive, para salvar os scores daqueles dias, para vocês irem comparando ao longo do tempo, né, quais são os resultados. E o autodesenvolvimento, uma sessão de indicação de materiais, artigos, vídeos, textos, né, de maneira geral, para o desenvolvimento da liderança também. Então, em breve, né, espero que esteja lá disponível gratuitamente, de maneira aberta, né, para vocês baixarem no Cofemplay. Pela instituição, gente, eu vou passar de maneira bem rápida aqui, mas sem deixar, né, de comentar. Esse também precisa ser um compromisso da instituição. Né? Vocês precisam trazer essa demanda para a instituição, porque muitas vezes, quando a gente faz reuniões com os enfermeiros, eles trazem uma série de problemas. Né? A experiência que a gente teve em cursos traz muito isso. Quais são as dificuldades? Né? De gestão da equipe, de como conduzir o processo, e a própria instituição precisa dar suporte para essas questões, no âmbito da educação permanente. Então, demandem isso para as instituições, que é um ponto bem importante. Trabalhar com feedbacks institucionalizados também é muito necessário. E, às vezes, a gente perde a oportunidade. Né? Fazer avaliação da equipe, de um subordinado, sempre gera desconforto, né? Porque você está avaliando o teu par. Mas ele tem um potencial de desenvolvimento que a gente precisa valorizar também. Tá? Enfatizar novamente, não se trata de um estado ou conhecimento a liderança. A liderança, você não é líder hoje e amanhã deixa de ser. Né? Ou você deixa de ser líder durante o processo. Eu perdi a liderança. Não, ela não é um estado. Né? Ela é uma construção diária, né? Um processo de aprendizagem ininterrupto. E você utiliza várias habilidades variadas, né, de acordo com cada momento da tua trajetória e assim por diante. Alguns fatores, eles podem, de fato, influenciar
à liderança, né? Tem aqueles momentos de crise, não só da sanitária, né, como foi a Covid, mas falta de recursos ou sobrecarga dos profissionais, em que é realmente muito difícil exercer liderança. E aí, muitas vezes, esse líder experiente precisa dar um passo atrás e achar um novo caminho. Né? Então, isso também se permitam vivenciar. Né? Tem momento que você tem que dizer para a tua equipe, olha, eu realmente não sei o que fazer. Não sei como conduzir essa situação. Alguém tem uma ideia? A partir do momento que você abre a oportunidade de um diálogo, de algo participativo, as pessoas compreendem, né, as limitações e as dificuldades que o líder também pode ter, né, e faz parte do processo do próprio relacionamento interpessoal. Esse desenvolvimento de competências, ele passa por uma série de etapas, né? Isso pensando na instituição. A instituição não pode propor uma palestra sobre liderança. Né? Pensar a liderança sob a ótica da educação permanente jamais vai ser ter uma palestra sobre liderança. É formar grupos, estudar casos, é percorrer, né, etapas de trilhas didáticas mesmo para o desenvolvimento de competências. E existem inúmeros, né? Melo é um dos referenciais, mas existem inúmeros que podem suportar, né, e subsidiar essa questão. Certo? E aí o pipeline da liderança, que eu não podia deixar de falar, vou falar, né, com menos detalhes, talvez, mas eu não podia deixar de falar. O pipeline, gente, ele é um termo da língua inglesa. Né, ele vem desse livro que eu mostrei para vocês, e ele significa, literalmente, duto, tubulação. Então, quando a gente olha esse desenho, né, e pensa lá nas garagens dos prédios, que tem um monte de tubulação, às vezes mais espessas, mais finas, elas são retorcidas, né, dobradas, elas acompanham as paredes e o desenho do ambiente. É isso que a gente pensa de pipeline. Tá? Esse pipeline, ele é um modelo utilizado para 3 coisas principais. Gestão de desempenho. Então, a própria organização pode propor um modelo de tomada de decisão ou de organograma funcional a partir do pipeline. Ou ele serve para o desenvolvimento da liderança, que é o nosso foco, né? Entender o pipeline como um meio, um método para desenvolvimento de liderança. E o último, coaching e planejamento de sucessão, que é justamente aquele que o mais experiente prepara, né, o mais novo. O ponto de partida é sempre compreender aonde eu estou na hierarquia do processo. Tá? Se eu sou o enfermeiro que lidera a equipe, eu vou ter um nível. E eu vou precisar exercer as minhas funções somente naquele nível. Não adianta eu querer resolver o problema da unidade toda. De todos os turnos de trabalho, porque eu trabalho de manhã, não trabalho de tarde nem de noite. Acontece isso, gente. Um querer resolver o problema do outro, e daí não resolve nada. Além disso, cada passagem de liderança representa uma mudança de posição, ou seja, vem consigo maior nível de complexidade, maior responsabilidade e outras funções. O que a gente observa na prática? Aquele enfermeiro assistencial, ele é competentíssimo. Ele toca a unidade, né, o trabalho é bem realizado, a equipe corresponde, aí ele é promovido. Ele vai para um cargo gerencial. Aquela enfermeira, né, Maria, lá, nome, ela vira a gestora. E aí ela nunca foi gestora. Ela não tem experiência como gestora. Então, não dá para a gente trabalhar ou carregar aquela experiência clínica, aquela competência clínica, para ser um gestor. E querer fazer o trabalho da mesma maneira, do mesmo jeito, com a mesma dinâmica. Quando a gente muda de função, a gente muda também as atribuições e tudo que vem associado a elas. Tá? Parece óbvio, não parece? Você está lendo o livro, né? Você está lendo o pipeline, você fala, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas quando a gente começa a pensar na prática, né, no contexto geral, você começa a perceber que não é tão óbvio assim, não. Né? As pessoas tendem a cair nas armadilhas da liderança. Esse é o desenho básico do pipeline. Estão vendo? Cada uma dessas interseções formam passagens. No nível
de vendas, comercial, por exemplo, como é o do livro, eles apresentam como se fosse assim, ó, o vendedor, o supervisor de venda, o gestor que vai ter uma equipe, o outro que vai ser o gestor de 3, 4, 5 equipes, e assim vai aumentando a hierarquia até chegar à posição maior lá, que é o gestor corporativo, que é o topo da pirâmide, né, de decisão daquele serviço, daquela empresa. Né? Se a gente trouxer para a enfermagem, deixa eu trazer o outro desenho ali que fica mais fácil. Se a gente trouxer para a enfermagem, a gente vai perceber que nós temos, na primeira passagem, a equipe, seja ela de auxiliares e técnicos de enfermagem, né? A equipe de saúde, porque muitas vezes o enfermeiro vai liderar os processos de cuidado da equipe como um todo. Né? Aí você tem a enfermeira que faz a supervisão dessa equipe, que lidera essa equipe. Você vai ter, na segunda passagem, uma enfermeira que é gestora. Né? A primeira enfermeira ali a gente pode dizer que é gerente. A segunda enfermeira é a gestora, é a que vai planejar, que vai coordenar o processo, que vai ter na sua equipe várias subequipes, com vários turnos, com rodízio de profissionais. E aí, conforme os níveis vão subindo, você chega lá no chefe de setor, ou uma coordenação de enfermagem, ou a direção clínica. Né? Você vai aumentando os níveis, você vai aumentando o quantitativo de pessoas subordinadas àquele líder, né? E você vai aumentando também o nível de responsabilidade técnica do trabalho. O que isso significa? Que o pipeline mostra que cada um precisa ocupar o seu espaço, cada um no seu quadrado, ou na sua passagem. E as funções estabelecidas de acordo com a sua passagem. Se você tenta assumir a passagem que não é a sua, que é a próxima ou a anterior, ou você tenta executar ações com habilidades diferentes das necessárias, gerenciamento do tempo inadequado ou valores equivocados, que são os 3 princípios do pipeline, você vai obstruir a passagem. E aí a ideia do duto é justamente isso, que o pipeline ele precisa fluir. Ou seja, quando cada um está na sua passagem de maneira adequada, com esses 3 princípios, né? Com habilidades pessoais adequadas, valores adequados e gerenciamento do tempo correto, a liderança vai acontecer. Se tiver uma passagem obstruída, todos os demais vão sofrer a consequência. E aí os resultados passam a ser comprometidos, porque aí o trabalho não flui. A água não corre dentro desses dutos. Né? E aí o pipeline, por isso que ele serve para as 3 funções. Ele serve para o modelo de gestão, em que você vai procurar, nessa forma, corrigir a obstrução. Então, quem está obstruindo precisa modificar o seu processo. Né? E fazer com que a coisa flua. E também você vai se desenvolver. Porque, na medida em que você reflete sobre esses 3 princípios, você aprende a ser líder. O que o líder faz com tudo isso que eu trouxe até agora? Ele precisa de habilidades pessoais importantes, né, e que vão possibilitar o exercício da liderança. Ele precisa fazer a gestão do seu tempo de maneira adequada com a sua posição de liderança. Então, se é a enfermeira gestora, não adianta ela querer ir assumir paciente e fazer assistência direta todo dia. Adianta. Porque o trabalho dela vai estar descoberto. Ao mesmo tempo, se ela é enfermeira gerente, não adianta ela dizer que ela não assume paciente, porque ela é enfermeira. E ela querer resolver escala ou outro problema. Tem um exemplo no livro que é muito interessante, que era um gerente de alto escalão, né, um gestor da empresa. E ele começou a observar que existia uma obstrução no fluxo do pipeline no momento em que ele chegava na empresa. Ele chegava na empresa, tinha fila de pessoas aguardando para falar com ele. E ele era uma pessoa muito, né, solícita, conversador, ele conversava com todo mundo, e ele começou a perceber que ele resolvia o problema de todo mundo. E aí a gestão do tempo, né, chegava no final do dia, ele tinha resolvido o problema de todo mundo, mas o dele mesmo continuava lá. Né, o que era a função e atribuição dele continuava lá. E ele começou a identificar que a falha ou a obstrução desse pipeline eram nos primeiros níveis da passagem.
Porque aqueles problemas que chegavam até ele não poderiam chegar. Precisariam ser resolvidos pelos antecessores dentro dessa cadeia, né, desse duto todo. E aí ele começou a trabalhar os gestores de primeiro nível, a desenvolver, a se empoderar, a saber resolver. Isso na enfermagem, gente, acontece sempre. Chega lá no supervisor da unidade, problema de escala. Problema de troca de escala. Sendo que quem deveria ter resolvido é o nível anterior. Então, quando a gente começa a entender as funções e desenhar, literalmente é um desenho, é um modelo gráfico de desenvolvimento de liderança. Eu preciso fazer isso em conjunto, em equipe. Sentar com todos os enfermeiros que fazem parte daquela equipe, né? Se é um responsável técnico, por exemplo, ele vai chamar aquele grupo de enfermeiros e vai resolver, e vai dizer, ó, a sua função é essa, a minha função é essa. Aconteceu uma situação, eu vou dizer, mas quem tem que resolver isso? Eu ou você? Né? E aí o pipeline ele trabalha principalmente, eu vou passar essa questão das passagens, ele trabalha principalmente com a questão do diagnóstico. Tá? O diagnóstico ele serve justamente para você se perceber no processo como líder, mas também para compreender os demais líderes, para que o duto flua e não obstrua. Sempre nessa lógica e sempre com esses 3 princípios que eu elenquei. Habilidades pessoais, valores, né, e gestão do tempo, gerenciamento do tempo. Para que você possa fazer o diagnóstico, você precisa fazer perguntas sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação. Então, por exemplo, lá, ao invés de você chegar para a tua equipe e dizer assim, já foi feito determinada tarefa? Você, como gestor, precisa pensar o que você deveria fazer para assegurar que os prazos sejam cumpridos. Por quê? Você não pode cobrar de quem está abaixo de você se já foi feito. Você tem que questionar a pessoa o que ela deve fazer para que aquilo seja realizado. Aí você empodera ela, você responsabiliza no nível certo, né, a atuação que ela deve ter. Ou, seu pessoal conhece os padrões de qualidade? Então, a gente precisa, numa posição mais alta de liderança, por exemplo, né, como de gestão, você precisa fazer as perguntas certas e não apenas as cobranças, né, porque senão você não empodera aquele líder. Então, por exemplo, você pode questionar lá, você solicitou um enfermeiro que fizesse um trabalho apropriado ao seu nível de liderança? Você é o gestor, você está conversando com um enfermeiro que vai estar liderando uma equipe. Aqui é um exemplo, né, para a gente pensar dentro dessa lógica de tubulação. Se você é um enfermeiro, você vai perguntar para a equipe como está o andamento daquela tarefa. Quando ela vai ser realizada? De que forma? A equipe está preparada para realizar e não simplesmente dizer assim, ó, tem que fazer. A tarefa é essa, está aqui, né, e vamos cumprir. Então, ser líder é mobilizar esse processo de forma racional, de forma relacional, mas, ao mesmo tempo, estratégica, sabendo que a minha posição de liderança depende também da posição de liderança de todos os demais envolvidos no processo, para que o resultado seja alcançado. Não depende só de mim. E, às vezes, a gente acha que o líder é aquele que puxa a equipe, literalmente, né, aparece lá nas figurinhas, o líder suando, né, de cansaço, exausto também, mas porque ele não empodera a sua equipe e os seus liderados. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo que o pipeline traz. Né? E aqui ele fala da mesma forma, né, o gerenciamento do tempo. Quanto tempo você passou ajudando o enfermeiro a entender o seu papel de gerente de nível 1? Será que ele entende qual é o seu papel? E por aí vai. Né? Então, a gente precisa atribuir tempo de qualidade também para cada função. Por fim, gente, para fazer o desenvolvimento, pensando na perspectiva do pipeline, na perspectiva da organização, a gente tem uma série de uma sequência, né, que precisa ser seguida. A primeira delas é cada um saber qual é o seu nível de liderança. E, se surgir um problema, a qual nível de liderança aquele problema pertence? Não é o primeiro que recebeu o problema que precisa resolver, é aquele que, de fato, tem relação com aquele nível de liderança. E o que precisa ser desenvolvido em relação às habilidades, gerenciamento de tempo e valores para que você seja um bom líder.
né? Então, a partir disso, você faz um plano de desenvolvimento voltado para a organização. Então, além daquelas estratégias pessoais, individuais que eu comentei, quando a gente pensa na abordagem das organizações, lá na educação permanente, o modelo pipeline pode ser uma estratégia para que a liderança seja discutida, para que o modelo de gestão, né, e de organização da liderança ou de atribuições desses líderes possa ser também compreendido nas organizações e que esse processo flua. Tá? Eu deixo aqui os contatos. É a rede social que a gente vai fazer a divulgação. Tem novas propostas que eu falei para vocês que eu ia contar, né? Como fazer o plano de desenvolvimento de liderança, a gente vai ter em breve um curso voltado para enfermeiras paranaenses, né? Um projeto da Fundação Araucária de empoderamento feminino, voltado, né, para a enfermagem. E a gente vai trazer informações ali, então, no Instagram do Saúde nas Mídias. Eu só me equivoquei, peço desculpas, porque é saúde, underline, nas, underline, mídias. Tá? Tem o underline entre as palavras, né? Então, segue lá, é um projeto de extensão da UFPR, que a gente faz a divulgação, então, dessas informações. E, em breve, espero encontrá-los nesse curso, né? Que dá um pouquinho de continuidade ao que eu trouxe aqui. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, a participação, espero ter contribuído de alguma forma. Fico à disposição para perguntas, né? Tem também ali meus e-mails, se alguém quiser entrar em contato para maiores informações ou alguma dúvida, estou disponível e aberta. E agradeço muito. Poxa, bacana ver a sala cheia ainda, né, Carla? Passamos a hora, está todo mundo chamando a atenção, mas o importante é que a gente aproveitou a tarde, né? Então, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, a doutora e professora, minha querida professora, né, Carla Croceta Figueiredo, em nome da presidente do Corém Paraná, a doutora Rita Franz, por esse momento riquíssimo de crescimento, por compartilhar suas experiências, que, com certeza, teremos para a nossa prática profissional. Encerramos essa transmissão e convidamos para os próximos cursos, né? Amanhã a gente continua. Informamos que, em breve, disponibilizaremos não só esse curso, mas todos os que estão acontecendo nesse evento, para novas consultas, para você assistir aqueles cursos que não pôde estar presente, ou que quer novamente visualizar. Fiquem atentos ao nosso site, às nossas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. E para os que estão presentes, lembre-se que na palestra de encerramento, amanhã, teremos sorteio de bolsas de pós-graduação, especialização e muitos outros brindes. Fique até o final e aproveite esse momento especial, que o Corém, com apoio do COFEM, proporcionou para toda a enfermagem. E lembrando que agora nós temos um show lá embaixo, né, gente? Então, vamos descontrair agora um pouquinho. E agradecer à professora Carla novamente, que foi realmente um grande prazer ter você aqui e te rever, Carla. Obrigada.